Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar a estudar a lógica matemática. Na aula passada a gente viu a expressão se então, que é uma expressão aí muito comum nos teoremas, e hoje a gente ainda vai tecer alguns comentários sobre esse assunto, tá? Então hoje é a aula do se então, parte 2. E para eu chegar no lugar que eu quero chegar com vocês, eu vou colocar um exemplo bem lúdico aqui no quadro. Inclusive bem parecido com um que eu coloquei para vocês na aula passada. Então, caso vocês não tenham visto essa aula, recomendo que vocês voltem aí no vídeo e assistam a parte 1, tá, desse assunto. Então, a gente sabe que se uma pessoa é paulista, então essa pessoa é brasileira. Ok? Até aqui nenhum mistério, né? Afinal de contas, se a pessoa nasceu no estado de São Paulo, nasceu no território brasileiro. Ok? E aí a gente construiu a tabela verdade. Tá lembrado como é que funcionava a tabela verdade? Vamos dar uma lembradinha aqui. Ó. Vamos chamar essa expressão ser paulista de P e a expressão ser brasileira de B. Então o que eu estou falando para você é que P implica B. Ok? Em 100% dos casos. Todos os paulistas são brasileiros. Tá aqui. Agora, o que eu posso falar sobre essa afirmação? Ser paulista e não ser brasileiro. É possível uma pessoa ter nascido no estado de São Paulo e não ser considerada brasileira? Não tem como, né? Impossível. Agora, o que a gente pode falar sobre uma pessoa não ser paulista e ser brasileira? Isso é possível de ocorrer? É certeza absoluta que vai ocorrer ou é impossível de ocorrer? Bom, se a pessoa não é paulista, ela pode ser, por exemplo, mineira. E uma pessoa mineira é brasileira. Agora, se uma pessoa não é paulista, ela pode ser canadense. E canadense não é brasileiro. Então, isso daqui é possível que ocorra. Mas também é possível que não ocorra. Então, matematicamente falando, a gente diz que a gente não pode afirmar que não P, né, não ser paulista, implica em ser brasileiro. Vai ter um depende aí, tá? E o que eu posso falar sobre não ser paulista e não ser brasileiro? É certeza absoluta que isso vai ocorrer ou depende? Ou é impossível? Bom, se eu não sou paulista, eu posso ser mexicano, e mexicano não é brasileiro. Ok, implicou, né? Mas se eu não sou paulista, eu posso ser paraibano, e paraibano é brasileiro. Então aqui também vai ter um depende. Então repara aqui, quando eu falo para você que P implica B, eu não posso afirmar com certeza absoluta nenhuma dessas três proposições. Tá certo? Agora, qual é o objetivo da parte 2 aqui do se então? É eu te mostrar que isso daqui me permite tirar uma outra conclusão que nada tem a ver com isso daqui, tá? Deixa eu construir para você uma outra tabelinha aqui, ó. Me ajuda aqui. Agora eu vou trocar a ordem, tá? Eu vou primeiro pensar se a pessoa é brasileira ou não. Se uma pessoa é brasileira, ela é paulista necessariamente? Bom, se uma pessoa é brasileira, ela pode ser paraibana. Então, não é obrigado a ser paulista, né? Então... Agora, é certeza absoluta que isso é falso? Também não é, porque se a pessoa é brasileira, ela pode ser paulista. Então, aqui tem um depende, né? Agora, o que eu posso falar sobre a pessoa ser brasileira e não ser paulista? Bom, a gente inclusive já até comentou aqui, né? A pessoa pode ser, se ela é brasileira, ela pode ser paulista ou não ser paulista. Então aqui depende também. O que eu posso falar também sobre a pessoa não ser brasileira e ser paulista? Bom, se a pessoa não é brasileira, ela não nasceu no território brasileiro. Se ela não nasceu no território brasileiro, ela não pode ter nascido no estado de São Paulo. Então, isso daqui é impossível de acontecer, né? Não tem como. E, finalmente, a última proposição aqui. Não ser brasileiro e não ser paulista. Se uma pessoa não nasceu no território brasileiro, posso afirmar sem medo que essa pessoa não nasceu no estado de São Paulo? Bom, aqui é evidente que sim. Isso é uma verdade.
Então, onde que eu quero chegar com isso? Essa proposição, a gente diz que é logicamente equivalente a essa proposição aqui. E essa é a contrapositiva dessa, e vice-versa, tá? Contrapositivo. A gente vai ver que em muitas situações é muito difícil a gente provar, se eu quero provar que P implica B, se for muito difícil fazer isso, e eu sentir que é mais fácil provar desse jeito, tá? Caso eu consiga fazer isso aqui, eu também estou provando automaticamente que isso é verdade, tá? E para que a gente entenda isso direitinho, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, ó. Dentro desse diagrama eu tenho todos os paulistas e dentro desse diagrama eu tenho todos os brasileiros. Então é claro que o conjunto dos paulistas é um subconjunto dos brasileiros. Todo paulista também é brasileiro, tá? Que foi o que a gente comentou lá. P implica B. E quando eu falo para você que todos os paulistas estão dentro do diagrama dos brasileiros, eu também quero dizer que todas as pessoas que não estão no diagrama do B também não podem estar no diagrama do P. Afinal de contas, como a gente já tinha comentado, se uma pessoa não nasceu no território brasileiro, é impossível que ela tenha nascido no território do estado de São Paulo, tá certo? Então, essas duas proposições são equivalentes, tá? E para que a gente entenda isso melhor ainda, vamos fazer mais alguns exemplos. Bom, vamos lá. Aqui tem uma afirmação, se x igual a 2, então x ao quadrado igual a 4. Alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Se o x é 2, então 2 vezes 2 é 4. Isso aqui é uma verdade. O que eu quero que você me ajude? Quero que você me ajude a construir a contrapositiva dessa, né? Então, a gente tem aqui A implicando B, e a gente viu que isso é logicamente equivalente a não B, a negação de B implicar na negação de A. Então, o que é a negação de B? É o x ao quadrado igual a 4 ser falso. Ou seja, se o x ao quadrado for diferente de 4, isso daqui é a negação de B. Então, o que a gente pode afirmar é que o A também será falso. Ou seja, x igual a 2 não é uma verdade. Então, essa é a contrapositiva da que está escrita aqui em cima. E vice-versa, tá? Então, mais uma vez, enfatizando aqui, se eu digo que A implica B, a única coisa que eu posso afirmar com certeza absoluta é que não B implica não A. Se você ainda tiver com dúvida quanto a isso, você pode fazer o seu teste na cabeça, né? Ah, se é possível que A implique não B, que não A implique B, faz esse teste aí, se precisar montar a tabela verdade de novo, monte, tá? Que você vai ver que realmente isso faz sentido. Tá? E um último exemplo aqui, que também remete à aula passada, a gente tinha visto que se x e y são ambos pares, então x mais y também é par. Ok? Então vamos construir a contrapositiva dessa. Então, as proposições A e B, né? A é x e y são ambos pares, e B é x mais y ser par. Então vamos negar isso daqui. Então, eu posso falar que x mais y é ímpar, ou que x mais y não é par, mesma coisa, né? Se x mais y não é par, então, agora vamos negar a primeira. X e y são ambos pares. Para negar isso daqui, x e y não são ambos pares.
Tá legal? Bom, então te espero na próxima. Até lá.